Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Vocês estão bem? Tudo certo? Muito bem. Nós estamos fazendo uma série que se chama Docmos. A palavra Docmos é uma palavra do grego que tem a ideia de aprovado. Para ser aprovado, alguém passa por uma prova, tá bom? Então, respostas adequadas às provas da vida real. Nós estamos olhando para o livro de Tiago. Não sei se você já leu o livro de Tiago inteiro. Te convido a ler durante a semana, é um livro pequeno, dá para você ler aí, acho que em 1 hora mais ou menos você lê esse livro inteiro, eu acredito, no máximo, e você vai ter coisa para enriquecer a sua vida cristã, tá bom? E a palavra Docmos aparece algumas vezes na Bíblia, como, por exemplo, em 2 Timóteo, quando Paulo fala para Timóteo ele ser um obreiro aprovado. Para ser aprovado, você precisa passar por provações, por testes. Então, o Tiago vai mostrar que a gente passa por testes, teste da ira, há vários tipos de teste, das tentações e das provações, e a gente, como crente, precisa ser aprovado. Então, o crente ele tem que ser provado e aprovado, tá bom? E aí, hoje, eu queria fazer um quiz com vocês, rapidamente, tá bom? Você vai anotar a sua pontuação, vai ser a sua fidelidade. Você não precisa falar para mim depois, você depois só põe isso no seu status lá, que nota você tirou, tá bom? Vai ficar só entre eu e você e as pessoas que leem seu status. Estou brincando. É um quiz só rapidinho, e eu queria que você pensasse, não precisa falar alto para o vizinho não colar, e você mesmo vai somando seus pontos. É fácil, porque é de 10 em 10 ou de 5 em 5, então vai ficar fácil fazer a pontuação. Tá bom? E eu acho que o Paulinho ajudou muito vocês hoje, mas vamos lá. Nesse quiz dos Docmos, das pessoas que são aprovadas por Deus, a pergunta é o que se comemora dia 31 de outubro? Responde na sua mente aí, rapidamente. Respondeu? Bom, vamos lá. Se você respondeu, acho que foi dia da Reforma Protestante, você já ganhou 10 pontos. Se você não sabe, 0 pontos. Se você pensou dia das bruxas, você perdeu 10 pontos. Mas se você pensou em Halloween, você perdeu... Eu não vou falar inglês, tem gente que sabe falar inglês bem. Tô brincando. Menos 10 points, que é em inglês, Halloween. Já está anotando aí quando você está? Se está com 0, com 10 ou... Vamos lá, segunda pergunta. Agora ficou mais difícil. O que são as 5 solas? Não é sola de sapato, não tem nada a ver com isso. Você sabe o que são elas? E quais são as 5 solas? Você sabe o nome dela em latim? Então pensa aí, faz um dedinho aí e vê se você sabe que nota você vai tirar. O que eu falei com o Paulinho ontem tem a ver dizer assim que as crianças agora, elas sabem mais do que 50% do povo evangélico do Brasil. O que as crianças da nossa igreja sabem, eu acho que mais da metade do povo evangélico não sabe. Não vou fazer você passar vergonha, tá bom? Você só pensa aí. Vamos lá. Se você disse que as solas são 5 expressões latinas que sintetizam os pilares da Reforma Protestante, ou algo parecido. Se você diz que é os pilares, seus 5 pontos da Reforma, fique à vontade. Se você fez isso, parabéns, você ganhou mais 10 pontos. Está somando aí? Menos 10 com mais 10, 0. 10, aí você vai. Segunda coisa, se você conseguiu falar quais são os 5 pontos, você conseguiu contar na sua mão, você ganha 5 pontos para cada um que você acertou, e se você sabe em latim, você ganha mais 5. Então, se você disse somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a glória de Deus, você já ganhou 25 pontos. Mas se você disse em latim, sola Scriptura, sola Cristo, sola gratia, sola fide e soli deu glória, aí você já ganhou 50. Você já está bombando de pontos aí, né? Vou chamar a criança aqui depois para responder, hein? Pronto. Terceira pergunta. Opa, a resposta vindo aí, cara. Qual o significado? Não é a tradução, é o significado. Tradução já passei ali. O que significa, como diz um amigo meu, sola fide, mas é sola fide. O que significa sola fide? E um texto bíblico que você sabe de cor que fale sobre sola fide? Você é capaz de explicar para uma criança? Se ela perguntar, pai, mãe, tio, o que é sola fide? Aí você vai falar, somente a fé. Mas o que significa isso? Pensou aí na sua resposta? E você sabe um texto bíblico que fala sobre isso? Resposta. Bom, sola fide, a fé em Jesus é o único meio pela qual um pecador é perdoado e declarado justo por Deus. Então é o único meio, a fé é o único meio que alguém pode ser perdoado e declarado justo. Esse é um ponto da reforma. Somente a fé. Não precisa mais nada, não precisa ter obras, não precisa ter pagar preço, não precisa ser batizado, é somente a fé. E alguém aí conseguiu pensar um versículo?
Quem poderia falar um versículo? Efésios 2, 8, 9. Quem sabe mais? Romanos 5, 1. Olhou aí, né? Não olhou? Mais alguém? Romanos 3, 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. Efésios 2, 8 foi falado. Romanos 1, 17. O justo viverá pela fé. Romanos 5, 1. Gálatas 2, 16. Aí vai. Vários versículos só para você saber. Bom, por que eu estou falando isso? Porque a quarta pergunta é uma pergunta que até um reformador fez, até que Martim Lutero pensou. Se a salvação, pode esquecer os pontos de vocês, tá, irmão? Você aguarda aí depois. Se a salvação é somente pela fé, por que Tiago vai escrever: do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E todo o texto em diante. A fé pode salvar alguém? É isso que Tiago está perguntando. E a reforma vai dizer, um dos pontos da reforma vai dizer que nós somos salvos sola fide, ou sola fide. A gente é salvo somente pela fé. E aí, como conciliar isso? O negócio foi tão sério que Martim Lutero, quando traduziu a Bíblia para o alemão, ele ao traduzir Tiago, ele ficou assim: não é possível que isso aqui, em minhas palavras, tá, irmãos? Não é possível que isso aqui está aqui na Bíblia, isso aqui não é inspirado. Mas como é que eu vou tirar? Isso aqui já está tantos anos aqui, a igreja sempre trouxe esse texto de Tiago. Lutero começou a ter um choque com Tiago, falando que a salvação é por obras. Como alguém pode ser salvo só pela fé? É isso que ele vai falar todo o texto que a gente vai ler hoje. A ponto de ele traduzir Tiago e colocar Tiago lá para o finzinho, como quase um apêndicezinho, assim, um negócio assim, ó. Isso aqui é inspirado e Tiago é inspiradinho. Na verdade, ele vai chamar Tiago de uma epístola de palha. Alguns dizem que ele chegou a insinuar que poderia arrancar Tiago para pegar fogo na fogueira dele lá. Essa era a visão de Martim Lutero com o grande reformador, com esse livro. Então, muitas pessoas questionam, porque parece que Paulo vem falando uma coisa, salvação pela graça. Se você leu Romanos, você sabe disso. Desculpa, pela graça, pela fé. Romanos parece que vem defendendo isso. E Tiago, pareceu para Martim Lutero, que era algo totalmente contra. Não é possível que os dois estão no mesmo cânon bíblico. Mas depois de muito tempo, ainda em 1500 e não sei quanto, não lembro, a 1522, Martim Lutero, ao tentar entender mais, ao tentar compreender melhor o significado de Tiago, ele vai dizer que, mesmo que tenha sido rejeitada pelos antigos, eu louvo essa epístola e a considero boa, pelo fato dela não propor doutrina humana e por promover duramente a lei de Deus. Então, ele vai reconhecer futuramente que Tiago é, sim, uma carta, é uma epístola inspirada por Deus. Ufa, nos tirou um peso da consciência, talvez. Espero que tenha tirado o seu. Irmãos, hoje o nosso tema é a prova da fé viva, na qual você é aprovado e você prova que você foi provado. Você tem que provar para os outros que você passou. É como você fazer a autoescola. Você faz a autoescola, você passa na prova, e depois você sai dirigindo na cidade. Você não comprou a sua carteira. Então você vai provar que a sua fé é viva, que ela não é uma fé morta. Então eu queria convidar você, a gente não vai projetar esses textos aí, tá bom, de Tiago. Então eu queria convidar você a deixar a sua Bíblia aberta na Epístola de Tiago, capítulo 2. Há alguns outros textos, para facilitar vocês não terem que ficar abrindo, correndo, e às vezes a gente pode se perder, eu vou projetar alguns textos, tá bom? Mas Tiago, você fica aí sempre abertinho com ele na mão. E nós vamos ver aí em Tiago 2, 14 a 26, nós vamos analisar sobre essa fé viva, essa fé verdadeira. Primeiramente, a gente vai entender o que é obras, afinal, já que Tiago vai usar o termo obras muitas vezes, e eu já tive dificuldade em entender o que significa obras, que não tem nada a ver com obras de literatura, não tem nada a ver com obras de construção. Tiago vai usar uma outra ideia do que significa obras. E eu sempre pensei, talvez você pensa, que obras ou boas obras, porque tem as más obras da carne, né, que é luxúria, lascívia, idolatria e um monte de coisa, mas as boas obras ou as obras de quem é crente, eu achei muitas vezes que obras era a gente fazer caridade, certo?
Dar esmola, dar um prato de comida para alguém que bater na porta da sua casa, né? Você doar um agasalho, não sei o que você pensa, o que é obras, para saber se você está fazendo obras ou não. Mas hoje a gente vai ver três aspectos. A primeira coisa é que obras é a prática de deveres de amor ao próximo. Sim, praticar o amor ao próximo é um tipo de obra que Tiago vai dizer que nós temos que fazer. Mas não só isso, Tiago vai aumentar, vai nos explicar um pouco mais, que obra também é um notável fruto da obediência. Não tem nada a ver com você ajudar o pobre necessitado. A obediência à palavra de Deus também é uma obra. Praticar obra, ou boa obra, tem a ver, a qual Deus de antemão preparou para que praticássemos, segundo Efésios 2:10, também tem a ver com o fruto da obediência. Não só isso também, nós vamos ver que obra, além de ser o amor ao próximo, fruto da obediência, obra também está ligada a uma viva esperança nas promessas de Deus. A viva esperança, conforme você vive acreditando nas promessas de Deus. Nós cantamos isso hoje. Música forte, não sei se você prestou atenção em Castelo Forte, o que você cantou, mas que declaração, irmãos. Ousada declaração que nós fizemos. Se ainda que eu perder meus bens, famílias e poder, eu acho, né? Imagina, irmão, você perder todos os seus bens, sua família e o que você tem de posse e tudo mais. Mas Jesus vai te dar o reino eterno. Essa é a visão de esperança de uma rica promessa. Eu queria ver rapidamente com vocês. A primeira questão, olhe lá em Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16. Leia na sua Bíblia aí. Tiago 2. Primeiramente, a gente vai ver o que significa uma prática de deveres de amor ao próximo. O que significa o meu dever com amor ao próximo? Tiago 2, versículo 15 e 16. A minha versão diz assim: se um irmão ou uma irmã, olha para quem que Tiago está dizendo que é a obra, tá? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado do quê? As coisas básicas, roupas e alimento, de cada dia. E um de vocês disser, vá em paz, aqueça, se alimenta, até satisfazer-se, sem por ele lhe dar nada, o que adianta isso? Na verdade, irmãos, o que é dever de amor ao próximo? Primeira coisa, você tem que ter um olhar para o irmão, para enxergar. Você tem que ter um olhar amoroso, compassivo e investigador para entender que o seu irmão tem uma necessidade. Essa é a primeira característica do crente da fé, é você ter esse amor de olhar. Não é o irmão saindo falando, por favor, né, me dá uma esmola, Não, é você olhar para o irmão e ver que as coisas básicas ele necessita, roupa e alimento. Dificilmente, irmãos, um irmão que está passando necessidade vai falar. Se você passou, você já sabe com isso. Você já sabe disso. Já conhecemos irmãos passando necessidade, ele não fala. Talvez só na hora do desespero, mas como que a gente está olhando para o próximo e tentando enxergar a real necessidade dos nossos irmãos? Das pessoas que estão à nossa volta. Então, o amor ao próximo não é só aquela pessoa que bate no seu carro e você fica todo feliz porque você deu R$2. Tem a ver com pessoas próximas, quando você se aproxima dela como irmão. Então, na verdade, essa ideia de dever amor ao próximo, né, é fácil a gente dar dinheiro e se livrar, na verdade. Às vezes a gente dá dinheiro para se livrar da pessoa, enquanto, na verdade, aí está dizendo que você tem que aproximar da pessoa e ajudar nas coisas básicas, você tem que ter esse olhar de amor para ela. E aí, irmãos, ele vai dizer que, claramente, que aqui o texto está dizendo aquela pessoa que fala e não dá. Então, para demonstrar o amor ao próximo, você precisa dar. Dar o quê? Você precisa dar recursos, seus recursos que Deus te deu, carro, casa, você tem que usar todos os seus bens para isso. Você também tem que dar o seu tempo. Ter irmãos que precisam do seu tempo. Ter irmãos que precisam da sua presença. Ter irmãos que precisam, sim, dos seus bens também. Como você pode ajudar? E essa é a ideia. E eu queria perguntar para você, irmão, quanto você tem olhado para o próximo? Quanto você tem olhado com um olhar compassivo, vendo as pessoas que estão à sua volta, qual a necessidade delas? Ou você tem olhado só para as suas necessidades? O quanto Deus tem colocado pessoas em sua volta que você descobre uma necessidade. É interessante, quando chega um morador de rua na igreja, todo mundo vem e chama o pastor, o Rafa chama outra pessoa. Por que eu não posso falar com aquela pessoa? Ô Rafa, tem um irmão lá que está passando necessidade. Sim. Rafa, tem uma irmã lá que está passando. Não estou dizendo que nós não podemos ajudar, mas por que você não pode? Por que você não pode mover céus e terra para abençoar aquela pessoa, aquele irmão? O João vai nos ensinar que nós devemos não amar somente de palavra de boca, mas como? Em ação e verdade.
É fácil a gente dizer que ama nossos irmãos, é fácil a gente dizer que Deus te abençoe, meu irmão, né? Nossa, que Deus, mas talvez Deus esteja querendo usar a sua vida, os seus recursos, o seu tempo, mas isso é envolvimento. É mais fácil dar R$2 e se livrar da pessoa do que a gente se inteirar com a vida da pessoa e realmente colocar a nossa vida à disposição. Não sei se você conhece esse filme, A Lista de Schindler. Um cara que começa de um jeito ruim, uma fábrica, depois ele começa a contratar judeus que iriam morrer para trabalhar na fábrica dele, para salvar aquelas pessoas da morte. Ele vai gastando todos os seus recursos que ele tem para empregar os judeus, não é nem para gerar lucro, só para enganar, fingir que eles estão trabalhando, para que eles não morressem. Não, esse aqui é meu funcionário, eu preciso dele. E no final da vida dele, ficou bem pequenininho ali, mas eu vou ler algumas frases que eu achei interessante. Ele vai dizer, no final de tudo, quando acaba, e ele recebe um anel. E nesse anel está escrito, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. E ele começa a olhar falando assim, eu poderia ter conseguido mais. Eu poderia ter conseguido mais. Aí ele olha para o carro dele e fala, este carro, o Goethe teria comprado este carro, porque eu guardei este carro. 10 pessoas ali, 10 mais pessoas ele poderia ter salvado com aquele carro. E este broche, 2 pessoas, isso é ouro, 2 pessoas. Ele teria me dado mais 2, pelo menos uma, ou pessoas externas para isso. Schindler ele vai entender, ele gasta todos os recursos dele para salvar pessoas, a ponto de olhar para o carro dele e falar assim, eu poderia ter usado o meu carro para salvar mais 10 vidas. Eu poderia ter usado esse anel ou esse broche de ouro para salvar mais 2. E nós que temos o verdadeiro Deus que nos deu tudo, sequer queremos usar o nosso carro, nossa casa, nossos bens, para salvar uma vida, ou para abençoar outros. Mais um, Senhor. Então que a gente possa olhar para os nossos bens que Deus te deu e pensar como eu posso alcançar pessoas com o meu salário, com o meu recurso, com o meu carro, com a minha casa, com tudo, com o meu trabalho. Como eu posso abençoar pessoas, como eu posso repartir. Esse é o nosso desafio. E aí, irmãos, a gente acha muito dar carona para o irmão. A gente acha que dar carona para alguém, a gente só dá carona se a pessoa morar no caminho da minha casa. Mas se eu tiver que gastar mais 1, 2, 3, 4 quilômetros, isso não é mais carona, aí já não dá. Eu lembro a história de um irmão dessa igreja, há muitos anos atrás, que ele ia buscar uma pessoa que não era convertida, né? Ele ia buscar aquela pessoa, estou passando aí, não era nem caminho, né? Era um triângulo. E aquela pessoa ficou firme, graças a Deus, depois, porque aquele irmão insistiu em dar carona, abençoar, salvar uma pessoa, através do carro que ele tinha. Se eu não me engano, era um Fusca, alguma coisa assim, ficava super lotado, hoje em dia nem pode mais, né? Botar-se. Mas era assim, usando o bem para isso. E quanto que você tem usado, irmão, suas coisas em prol do reino de Deus? Como você tem mostrado amor real para as pessoas? Uma outra forma de obra que o próprio texto vai nos ensinar de Tiago, e eu consegui entender, Tiago 2, 21 a 23, olha aí na sua Bíblia. Um notável fruto de obediência. Você vai ver agora quando fala de Abraão, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar, você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que diz, Abraão creu em Deus e isto lhe foi acreditado com justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Qual foi a obra que Abraão fez? Deu uma ovelha para alguém, deu um carneiro, ajudou? Não. Aqui está dizendo, se você olhar no versículo 21, não foi o nosso Abraão justificado por obras. Qual foi a obra dele? Obedeceu, obediência. Abraão demonstra que ele amava a Deus sobre todas as coisas, mais do que o filho único dele, gerado na velhice. Aquele filho devia ser a coisa mais... Imagine um filho na velhice, a única coisa que ele tinha ali, e ele vai mostrar que ele ama a Deus sobre todas as coisas, e amar a Deus é exatamente obedecer. Afinal de contas, quando a gente vai olhar o texto de João 14:1 vai dizer, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Amar a Deus sobre todas as coisas tem a ver com obedecer a Deus. Qualquer um pode dizer eu amo a Deus, mas Deus quer que você obedeça a palavra dele. Então Jesus vai dizer, não adianta dizer que me ama, eu amo Jesus, a gente canta aqui, te amo Jesus, mas se você não obedece, você não ama ele. E Abraão vai mostrar que ele amou a Deus sobre todas as coisas, quando a obra dele foi dar aquilo que ele tinha, porque Deus mandou. E quantas pessoas, quantos de nós desobedecemos a Deus em pequenas coisas, em grandes coisas, numa sonegação, numa mentira, e a gente no dia a dia, a gente abre mão até da nossa integridade, a gente abre mão de coisas em prol do amor do filho, do amor de alguém, amor ao emprego, amor a tantas coisas, a gente não obedece a Deus, a gente não demonstra nossas obras amando a Deus sobre todas as coisas. E a terceira obra é uma viva esperança
nas promessas de Deus. Olha só, lê comigo aí o versículo 25. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras? Qual foram as obras? Quando acolheu os espias e os fez sair para outro caminho. Alguns já usaram esse texto para dizer o seguinte: Raabe acolheu aqueles homens na casa dela, ofereceu um sofazinho, um sofá do Chaves, né, o barril ali, né, que se esconderam dentro ali, embaixo de alguma coisa. Então a gente precisa, já ouvi gente usando esse texto para pregar isso. A gente precisa receber as pessoas na nossa casa, cuidar, como Raabe cuidou dos espias. Não foi isso. Se você lembra da história de Raabe, os espias chegaram e os guardas vieram para matar os espias, para prender os espias. Quando o povo estava lá de Josué e ia invadir a terra, invadir aquele lugar, Jericó, os espias vão, aí Raabe pega e esconde eles no eirado, lá no teto, bota eles embaixo de uma pilha, sei lá se era de roupa, não lembro, mas pilha de alguma coisa. Os guardas chegam, cadê eles? Raabe vai e fala, não, eles não estão aqui e tal, e eles vão vasculhar tudo e não acham eles. Raabe arriscou a sua vida em prol de acreditar o que falou com eles. Olha, quando vocês forem embora, lembra-te de mim e me salva. Raabe, o Deus de vocês, a gente ouviu falar que o Deus de vocês é poderoso, está destruindo tudo. Por favor, assim como eu protegi vocês, eu quero que vocês protejam a minha casa e minha família. E ela é salva. Ela mostrou crer na promessa de Deus, mesmo sem conhecer Deus também. E por isso que o nome dela vai estar lá em Hebreus capítulo 11. Então, irmãos, essas são as 3 obras que a gente tem. Paulo vai dizer em Timóteo, agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Meu irmão, se você ama a vinda de Jesus, se você tem vivido em prol do reino de Deus, se você tem entendido, tem ido contra o fluxo do mundo, Raabe, ela poderia ter falado, aqui eu moro no castelo, eu moro no muro guardado. Ela era rica provavelmente, porque quem morava no muro era a pessoa rica. Então ela poderia dizer, eu estou aqui muito bem, vou entregar esses 2 caras são daquele povo e vão matar a gente, guardas, eles estão aqui, mata eles. Eu quero minha tranquilidade aqui em Jericó. Quem é que vai destruir Jericó? Você acha que aquele povinho vai destruir Jericó com essas muralhas gigantescas? Muralha tão larga que o muro chegava a ser o tamanho de uma casa. Mas ela vai contra o fluxo do mundo e ela crê na fé e na promessa de Deus, na libertação e num novo reino que viria, que seria o reino do povo de Israel. E agora, Tiago vai dizer que isso é uma obra que ela fez. Vocês entenderam, irmão, essas 3 coisas? Então, obra não é só fazer ação boa para as pessoas. Obra tem a ver com obediência e obra tem a ver com viver na esperança das promessas de Deus. E aí a gente vai entrar agora, lendo um pouco mais completo, a gente entendeu um pouco o que Tiago fala. Será que a pessoa, para ser salva, ela precisa ajudar as pessoas, ela precisa obedecer à lei, e ela precisa viver como se estivesse no outro mundo? Um peregrino, é isso. Para ser salvo eu preciso, é isso que Martim Lutero não entendeu no começo. Como assim para ir para o céu? Eu acabei de sair de uma religião e que eu era pressionado para fazer obras, para pagar penitência, para conseguir a salvação. E agora me vem um livro desse que é usado pela igreja para me atacar. Muitas pessoas atacaram Martim Lutero com esse texto que a gente vai ler. As pessoas, olha Martim Lutero, você não está falando isso? Mas olha o que o Tiago está falando. Olha o que o Tiago está falando. E como é que eu, para ser salvo, então eu preciso fazer o bem para os outros, obra de caridade. Eu preciso obedecer a Deus, obediência à lei. E eu preciso ter uma fé viva na esperança de Deus. Eu preciso viver como um monge, ali, não importando com que o mundo, com as riquezas do mundo. E aí Martim Lutero vai ter essa briga que a gente pode ter também. E a pergunta é, como é que a gente concilia obras com uma prova da fé viva, tá bom? Volte aí na sua Bíblia, Tiago 2, a gente vai ler do 14 agora em diante. São 3 verdades. A primeira verdade, a gente vai falar sobre uma expressão da fé viva. Depois a gente vai ver evidências da fé viva. E por último, exemplos da fé viva. Esse texto fala sobre a fé viva. Uma fé viva, realista. Vai mostrar como ela se expressa, quais são as evidências, quais são os exemplos. Eu quero que você olhe agora para esse texto de Tiago, meu irmão, e você olhe como um espelho para você, não para a pessoa que está do seu lado, não para o parente, o vizinho, mas que você olhe para você mesmo e enxergue assim, será que ela expressa na minha vida isso, eu mostro evidências, eu tenho exemplo da fé viva. Então, primeiramente, a expressão da fé viva, a gente vai encontrar do versículo 14 até o versículo 17. Eu vou lendo aqui um versículo por versículo, e a gente vai entendendo um pouquinho melhor, tá bom?
Tiago 2, 14 a 17. Primeiramente, ele vai dizer no versículo 14, do que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras, acaso a fé pode salvá-lo? E aí é interessante que a gente vai ver, Tiago está dizendo para irmãos, para os judeus dispersos, e ele vai dizer o seguinte, alguém, será que, o que adianta alguém? Quem é esse alguém? Quando o Tiago está falando de alguém, é um hipócrita. Sabe o que era hipócrita? Naquela época, quando tinha os teatros, né, eles tinham duas máscaras, né, uma chorando e uma sorrindo. Então, a pessoa queria demonstrar que ela estava sorrindo, ela botava aquela máscara para que as pessoas de longe pudessem ver Não é igual agora, não é igual a televisão agora que dá aquele zoom e você enxerga o sorriso ou a expressão da pessoa. Mas imagina você enxergando a pessoa lá longe, então ela tinha uma máscara que ela mostrava a expressão. Então, ela fazia um teatro, ou seja, ela era hipócrita. Ela mostrava uma coisa e vivia outra. Então, o Tiago está falando o seguinte, que esse alguém é uma pessoa hipócrita. Fala uma coisa, e olha o interessante, uma questão importante, diz que tem fé. Não é esse que está na sua Bíblia? Esse hipócrita, o que ele fala? Ele diz que tem fé. Ele diz. Isso é uma profissão. Então, para Tiago, aquela pessoa, ela apenas está fazendo uma falsa profissão de fé. Para ela, a fé é como um título de eleitor, um CNH falsificado, que ela mostra para todo mundo que tem, mas não adianta nada. Ela apenas diz, é uma falsa profissão de fé, mas é vazio, ela não consegue argumentar sobre aquilo. E aí, quando ele vai dizer, acaso a fé pode salvá-la? De alguma forma, a revista atualizada, não sei se vocês têm, a nova tradução em linguagem de hoje e a Viva, elas usam uma expressão interessante. Em vez de falar, acaso a fé pode salvá-la, entendendo o contexto, eles vão dizer que fé semelhante a esta, a fé do hipócrita. Vai dizer, essa fé, a fé do hipócrita, ou esse tipo de fé. Então, essas traduções querem dizer que quando diz, acaso a fé pode salvá-lo, que a pergunta que eu tenho para você é, e perguntamos para Tiago, qual é essa fé? É a minha fé? É a sua? Qual fé que é? Que crença que é essa? E aí a gente vai ter, para entender um pouco melhor, existe duas fé. A fé informada, que você fala, e a fé formada em você. Enquanto a fé informada, ela é vã ostentação. Eu sou crente, eu nasci na igreja, eu sei isso. É aquela pessoa que diz que é crente, pode usar roupa de crente, ela pode usar jargões de crente. Ela é uma vã ostentação, a pessoa é orgulhosa da fé dela. Como se ela fosse diferente de todo mundo porque ela tem fé. Ela é uma falsa profissão. Tiago está dizendo que essa fé informada, ela é falsa. Ela é uma entrega parcial. E ela também é uma fé que Tiago vai chamar de fé morta. Enquanto uma fé formada, que está verdadeira no coração, ela é uma fé de uma convicta humildade, de alguém que sabe que não merece nada. Mas Jesus morreu por você. Essa fé formada, ela é sincera e te transforma. Ela não é só da boca para fora. E ela também é uma fé viva, é o que o Tiago vai dizer. Então a pergunta é, qual é a fé que a gente tem professado? É uma fé só informada ou é uma fé formada em nosso coração? É da boca para fora ou é uma fé que está lá realmente no seu coração? E aí Augusto Nicodemos vai dizer, a fé que Paulo recomenda em suas cartas, porque Paulo fala sobre fé, principalmente em Romanos, não é a mesma fé que Tiago está condenando. Paulo fala de uma fé, salvação só pela fé, e Tiago está condenando uma fé informada, uma fé falsa, uma fé só falada. E também, da mesma forma, e as obras que Paulo rejeita, não somos salvos pelas obras. Não é as mesmas obras que Tiago recomenda. Então, Augusto Nicodemos tenta conciliar essa diferença entre uma fé e outra. E eu lembro uma vez, a gente estava lá no Rio Muruquara, Dona Maria, uma senhorinha assim de 70 e sei lá quantos anos, cortando lenhazinha lá, foi um grupo de pessoas lá evangelizar, e chamaram a Dona Maria, contaram uma peça rápida para ela, uma história rápida para a Dona Maria, e falaram, Dona Maria, quer aceitar Jesus? Não quero não. Dona Maria, como que você não quer, Dona Maria? Você quer ir para o inferno? Não. Então você não quer aceitar Jesus? Agora não. Dona Maria, é só a senhora falar, é só a senhora repetir a oração que eu vou fazer, e a senhora vai ser salva, a senhora vai morar no céu. E ficaram insistindo até que a Dona Maria falou, tá bom, eu quero aceitar Jesus. Aí fez a oração, repetiu lá. Irmão, você acha que a Dona Maria teve uma fé informada ou uma fé formada? Uma fé informada. Ela não aguenta mais essas pessoas, não quer ir para o inferno. Tá bom, eu repito essa oração.
E não é essa fé, irmãos. Não é essa fé. Você já tomou uma decisão por Cristo? Qual foi a sinceridade e genuinidade da sua confissão? Versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e aqui Tiago vai entrar em um contraste, porque se você lembra que o Jonas pregou semana passada, que a pessoa pobre chega e você trata mal aquela pessoa pobre, e chega o rico, você trata bem, né? Por favor, sente aqui nessa melhor cadeira, que você está errado. E agora Tiago vai falar o seguinte, Tiago vai botar um peso maior para a gente, porque ele não fala só você não tratar bem aquela pessoa, mas diz que você tem que ajudar aquela pessoa. Não é só falar, tá bom, senta aqui, não, é você se oferecer para a pessoa. Não é só oferecer um lugar melhor na igreja, mas é você oferecer o melhor de você para aquela pessoa. E aí ele vai olhar no versículo 16, ele vai dizer no versículo 16, olha aí na sua Bíblia. E um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimenta-se, até satisfazer-se, porém nada lhe der, do que adianta isso? Mais uma vez, esse homem hipócrita, ele está usando só as palavras e não tem ações. Nossa, irmão, estou com uma fome, estou com frio. Meu irmão, que Deus te abençoe. Vai e se aquece. Como se pudesse pegar as palavras dele. Ai, obrigado, irmão. Se você não tivesse falado isso, eu ia... Assim como ele fala para Deus, que ama a Deus sobre todas as coisas, mas não pratica, esse cara fala a mesma coisa para o irmão. Vai, se aquece, come, e não pratica. É o hipócrita. É aquela pessoa que gosta de falar. E quer ver como a gente peca muito, irmãos? Não vou pedir para você levantar a mão. Mas você já disse, vou orar por você e você não orou? Isso é uma hipocrisia. E às vezes o irmão precisa de uma oração. Vou orar por você. Ou a gente tem a famosa mãozinha, né? Como se Deus fala, não, tá bom, aquele lá deu 5 mãozinhas, está orado. E aí, irmãos, a gente precisa aprender que nós não podemos ser só de boca, só de falar. É um desafio para mim, um desafio para nós. Não falar só com as pessoas, mas realmente agir. Fazer diferença na vida das pessoas. Versículo 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está o quê? Morta. Agora Tiago está chegando numa... Olha, gente, eu estou dizendo para vocês que essa fé, não é a fé que Paulo diz. Essa fé hipócrita, essa fé confessional de falar, se ela não for acompanhada por atitudes, ela é o quê? Morta. Ela não vale nada. Ou seja, o que o Tiago está dizendo, meu irmão, o que quer dizer? É possível ter uma fé morta? Irmão, é assim, é que eu não estou muito bem com Deus, é que minha fé está meio morta. Mas assim, é porque eu estou meio... Não é isso, fé morta, irmãos. É a mesma história, vocês lembram daquela história do homem que foi rifar um burro morto? Vocês conhecem? O rapaz comprou um burro, só que no outro dia o burro morreu e ele perdeu o dinheiro. E aí ele falou o seguinte, é uma piada sem graça, tá, irmão? Já vou avisando. Não precisa rir. Aí o que acontece? Ele ia rifar o burro porque ele perdeu o dinheiro. Aí ele pensou, vou rifar esse burro, vou rifar 500 nomes por R$1. E falou para o amigo dele, cara, eu vou rifar o burro, e aí todo mundo vai querer R$1, e 500 eu ainda ganho R$400, eu perdi 100 e ainda ganho 400. Aí o amigo dele falou assim, tá, mas e o ganhador quando chegar e ver o burro morto? Aí ele falou, então eu devolvo R$1 para ele, está tudo certo. Vocês entenderam, irmãos? Não? Depois eu desenho para vocês. Aquele burro, irmãos, não servia para nada. O ganhador ia ganhar, ia chegar lá, cadê o burro? Está morto. Tá bom, então está só R$1 de volta. Para que serve um burro morto? Não dá para comer a carne dele, não dá para andar, não serve para nada. E é isso que Tiago está querendo dizer. A fé morta é igual um burro morto. Não serve para nada. Não tem serventia. Não vale R$1. Não vale nada. É tão impossível. Sabe quando Paulo fala em Gálatas 1,18, ele diz o seguinte, ainda que venha um anjo do céu e pregue um outro evangelho diferente daqueles que pregamos, seja anátema ou amaldiçoado. Sabe o que Paulo está querendo dizer com isso? É impossível um anjo de Deus vir pregar outro evangelho. É impossível. Porque se aparecer um anjo pregando outro evangelho, ele não é anjo. Ele é o quê? O que ele vai ser? Um demônio, certo? Ainda que venha um outro anjo. Paulo está dizendo, irmãos, é impossível um anjo, eu mesmo, pregar outro evangelho, considera amaldiçoado. Não é possível. Então, quando o Tiago está dizendo, ele não está dizendo que existe uma fé morta. A fé sem obras não serve para nada, é igual o burro morto. Não vale R$1. E eu queria perguntar para você, irmão, como você tem expressado a sua fé? No que você baseia a sua fé? É na palavra, nas pessoas? A sua fé é uma fé
proferida, informada apenas, ou é uma fé realmente convicta no seu coração? Então pense isso, na expressão da sua fé, ela é uma fé viva ou uma fé morta? Ela é uma fé formada ou ela é informada? Ela é real ou ela não vale R$1? Como é a sua fé? Segunda coisa, irmãos, olhando aí para o texto agora de 18 a 20, acompanhe nas suas escrituras. Tiago vai mostrar as evidências. Quando a gente pergunta, né, quando o Palmeiras não tem mundial, e as pessoas falam, tem sim, 1951 ganhou o mundial, a gente pede evidências e não tem evidências. Tem coisas, irmãos, que as pessoas falam, mas elas não têm evidências, não tem como mostrar isso. Então me mostra. E Tiago vai dizer, se você diz que tem fé, é preciso ter evidências. É preciso você mostrar. Olha só, acompanha comigo, versículo 18. Tiago 2,18. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Chega um outro alguém, que Tiago, alguns autores vão dizer que é hipócrita e um outro cara. Tipo assim, são dois falando coisa errada. Mas a maioria dos autores acha que não é isso não. Que esse outro alguém é mais ou menos que é um crente verdadeiro. Tá? O que esse outro crente verdadeiro fala? Olha, você diz que tem fé e eu tenho obras. Me mostra aí sua fé sem obras, que eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que quer dizer isso? Irmãos, não é possível, quer dizer, é possível sim, uma pessoa que não acredita em Deus, ter boas obras, é possível. É possível ele não ter crime nenhum, é possível ele praticar boas ações, sim, é possível ele doar tudo que ele tem, é possível ele ser um exemplo de cidadão, sim, mas isso não quer dizer que ele tenha fé em Deus de uma forma verdadeira. Não é isso que Tiago está falando. Uma pessoa que não crê em Deus e vai mostrar que eu sou melhor que você, que só tem fé. Eu lembro uma mulher que, lá em Afuá, que ela teceu, ela fez na mão a tela da nossa quadra. A primeira vez que a gente fez uma tela na quadra da MEAP, lá onde a gente serviu lá no Afuá. E aquela mulher estava ali tecendo, cada semana ela pedia mais um rolo para a gente ficando pobre já, se arrependeu de pedir para ela fazer, achando que ia ficar mais barato do que encomendar. E um dia conversa eu, o pastor Laércio, conversando com ela ali, e papo vem, papo vai, ela falou assim, eu já fui crente. Ah, é? Você já foi crente? Mas toda largada, toda do mundão mesmo. Você já foi crente? Mas hoje eu sou muito mais crente que muito crente por aí. Falei, nossa, mulher boa mesmo, hein? Não precisa nem de igreja, não precisa de nada. E aí eu lembro do Laércio, ele falou o seguinte, olha minha querida, crente qualquer um pode ser. A pergunta é se você nasceu de novo. Se você teve um encontro real com Cristo. Se a sua fé que você tinha naquela igreja era em Deus ou era nas pessoas. Por que você desviou? Ela olhou para o lado, viu que os irmãos faziam coisa errada e saiu da igreja, porque a fé dela não era uma fé em Deus, em Jesus, na salvação, ou uma fé humilde, era uma fé de ostentação, e eu sou isso. E aí, ela não estava demonstrando evidências, ela queria mostrar que ela tinha mais fé, porque talvez, o que ela queria dizer assim, eu sou mais boazinha do que muita pessoa que está na igreja. Sim, a pessoa pode ser mais boazinha, melhor, pode ser isso, mas não é isso que Tiago está dizendo, uma pessoa que é boa e que não tem fé, não é isso. Tiago está dizendo que aquela pessoa que diz, olha, eu tenho obras e eu posso mostrar a minha fé pelas minhas obras, é uma pessoa, é um santo de Deus, que ele consegue mostrar que a vida dele cristã, a vida santa dele, iria desmascarar a vida hipócrita do outro. Olha, eu creio em Deus sim, eu tenho vida de crente, e ao mostrar isso, eu consigo mostrar que a sua fé ela é vazia, é uma fé morta, ela não serve para nada. Para entender melhor o que é fé, no texto aqui, quando diz fé pelas obras, né, quando ele diz, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei minha fé pelas obras. Sabe quando você vê uma árvore? Lá em casa eu tenho uma pitangueira, que é a prova de misericórdia, porque ela tem 9 anos e ela deu acho que uns 5 frutos. O último fruto que ela deu, eu tirei hoje, estava ruim, estragado. Eu fico ali para serrar ela no meio, mas ela está ali, sendo cuidada. E aí acontece, mas é o seguinte, se você chega numa árvore e você vê que ela tem frutos, você vê lá, não é certo? Pensa na fruta que você gosta aí.
aquela árvore tem seiva ou não nela? Sim ou não? Sabe o que é seiva? Aquele negócio que puxa da terra e vai pelo galho e chega... Ela tem ou não tem? Tem. Como é que você sabe? Você cortou ela no meio para ver? Vai para os frutos. É isso que Tiago está dizendo. Você diz que tem seiva aí, eu vou mostrar com meus frutos que eu tenho seiva. Agora me mostre os frutos da sua seiva, que eu não estou vendo nada, estou vendo um galho seco. Estou vendo uma árvore seca, quebradiça, sem folhas, sem fruto. Então é mais fácil eu dizer que eu tenho seiva, que eu tenho fé, do que você dizer para mim que você tem fé. Não dá, você não tem evidência, porque é uma fé morta. E esse é o nosso desafio, irmãos, precisamos mostrar sim. João Calvino vai dizer, a menos que a tua fé produza frutos, nego que tu tenhas qualquer fé. Irmão, se você não tem fruto, qualquer pessoa pode apontar e falar, sua fé é morta. Meu irmão, você fala que você é crente, mas você não demonstra. Não julgueis para não ser julgado. Né? Hoje não pode. Mas eu não estou julgando, irmão, sua árvore está seca. Sua vida é seca. A gente não vê na sua vida cristianismo, a gente não vê Jesus na sua vida. Você não mostra as evidências. Não julga, porque Deus é quem julga. Então Deus vai jogar um raião mesmo em você, e vai mesmo. Vai ser condenado, porque é uma fé morta. João Calvino também vai dizer, quando no versículo 19, olha aí no versículo 19, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem que Deus existe. Irmãos, a sua fé é a fé de um demônio? Eu creio em Deus, até os demônios creem. A diferença é que, como João Calvino vai dizer, o conhecimento comum de Deus não pode conectar o homem com Deus. Só saber que Deus existe, que Jesus morreu, meu irmão, não salva ninguém. Salvação é uma fé de entrega, é uma fé de reconhecimento que você é pecador, que Deus tem que ser, Jesus é tudo que você tem. A ponto que quando a gente olha essa parábola aqui, de Mateus capítulo 25, né, a gente tinha 3 homens, 3 servos, um recebe 10, outro recebe 5, outro recebe 1 talento. Aquele que tinha 1 talento vai lá, cavoca, coloca lá, e na hora de ser cobrado, Deus fala assim, um pegou 5, transformou em 10, outro pegou em 2, transformou em 4, e você? Tá, ele responde isso aqui, olha, por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor esse servo sabia quem era Deus. Conhecimento. Ele sabia que Deus era poderoso, ele sabia que Deus era justo, o juiz, queria cobrar, mas o que ele faz? Tive o quê? Medo. Os demônios creem e tremem. Há homens que creem e tremem de Deus, mas não é uma fé viva. Os demônios não vão ser salvos porque eles creem e tremem. Fé em Jesus é uma fé de entrega, irmãos. É uma fé viva, que ela vai transformar você por dentro. E é isso que está dizendo. Por fim, olhe comigo aí, terceira parte. Tiago vai mostrar, olha, eu quero mostrar exemplos da fé. Não quero mostrar só não quero mostrar só a expressão, qual o significado da fé verdadeira. Não quero mostrar só as evidências de pessoas que você pode olhar, é um galho com frutos ou é um galho seco. Mas ele também vai dizer que existem exemplos na palavra de Deus. Olha o que ele vai chamar essas pessoas. Essas pessoas que falam que têm fé, mas não têm uma fé verdadeira, uma fé igual de demônios. Ele vai chamar eles do quê no versículo 20? Do quê? Tolo ou insensato. Sabe o que significa essa palavra? Essa palavra significa alguém que é vazio, como uma árvore vazia, uma árvore seca. Ela vai mostrar, essa palavra significa alguém destituído de verdade. Ela significa um vaso vazio. Ela significa mãos vazias, alguém que não tem riqueza espiritual, alguém que se vangloria da sua fé, mas não tem nada, alguém sem frutos. Esse é o significado dessa palavra. Tolo é alguém vazio. Santo do Pauoco, né? Não tem nada, vazio por dentro. E essa é a pergunta de Tiago, falando assim, vocês são insensatos, quem quer mostrar que você tem fé sem obras, isso é inútil, você é um insensato. E eu pergunto para vocês, irmãos, quais são as evidências da sua fé? As pessoas que estão à sua volta podem visualizar a sua fé? Elas conseguem enxergar, não só de você falar?
conseguem ver suas ações, o amor ao próximo, a obediência a Deus, uma vida olhando para o futuro. As pessoas, seu marido, sua esposa, seus filhos conseguem visualizar essa fé? Ela é tão verdadeira e tão viva que ela chega a ser apalpável? Ou ela é uma fé morta, seca, igual um galho seco? Ela é uma fé ativa que faz as coisas pelos outros? As pessoas conseguem identificar em você atitudes diárias que refletem a fé num Deus verdadeiro? As suas atitudes de amor ao próximo, obediência a Deus e fé e esperança são visíveis para as pessoas que trabalham com você? São visíveis para o seu filho? E agora sim, terceiro, agora Tiago vai mostrar na parte final exemplos da fé viva. Acompanha comigo. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Mais uma vez, uma palavra que parece que Martim Lutero pode ter tido problema, é a palavra justificado. Porque, afinal de contas, somos justificados por meio da fé. E esse texto está dizendo que Abraão foi justificado pelas obras. A diferença é que a justificação de Paulo, quando ele usa a expressão justificado, está dizendo uma imputação gratuita diante do tribunal de Deus. Nós somos justificados quando a gente chegar diante de Deus e Ele vai nos acusar e fala assim, vai nos julgar, e Ele vai ver o sangue do Cordeiro sobre nós. Mas quando Tiago usa a palavra justificado, significa que Abraão manifestou a justiça de acordo com a sua conduta. Enquanto um é a causa, o outro é a consequência. Enquanto um mostra que nós somos justificados pela fé, o outro mostra que nós somos justificados, nós mostramos aos outros que nós somos justificados. Para entender mais isso, imagina que você é igual ao seu avô que guardava dinheiro no colchão. E um dia você acordou, estava torto a sua coluna, porque tinha muito dinheiro embaixo do colchão. Muito dinheiro, muito. O colchão estava assim, já estava nessa altura. Aí você pegou, rapeou todo aquele dinheiro do seu colchão. Lá, R$1 milhão, nota de 100. Muito dinheiro. Até aquele momento, você estava rico ou não? Até aquele momento, você estava rico ou não? Com 1 milhão, tá bom, vou aumentar então. Para vocês 1 milhão não é rico. 5 milhões. Era ou não? Sim. As pessoas iam entender que você era rico? Sem ver o dinheiro embaixo do colchão? Não. Aí você pega aquele 1 milhão e vai lá e compra um fazendão. Pá, compra uma caminhonete, nem sei se dá para comprar fazenda com 1 milhão hoje em dia, né? Mas compra lá põe mais de 1 milhão, tá, irmão? 5 milhões. Aí compra um fazendão de 2 milhões, compra um carro lá de 500 mil. Agora está saindo da sua fazenda com um carro que está de 500 mil e uma fazenda de 2 milhões e compra mais 2 milhões de gado. Pronto, está rico agora. As pessoas vão visualizar. Olha, aquele cara era rico. É isso. Justificação é a gente ganhou todo aquele valor, Deus pagou todo o nosso valor. E agora nós vamos mostrar que nós somos ricos da graça de Deus. É isso. Essa justificação que Tiago está falando, que Abraão vai demonstrar o quanto que ele era rico. A ponto de, olha só, mas vamos mostrar para vocês, vamos ver na Bíblia, que Abraão não foi justificado por sacrificar o seu filho ou tentar sacrificar o seu filho. Afinal, em Gênesis 15:6, 30 anos antes dele sacrificar Isaque, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Então, na verdade, Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. E aí, depois de quase 30 anos, ele vai ainda, pega o filho dele, vai obedecer a Deus, mostrar boas obras, põe os dois servos, jumento, tudinho, vai caminhando, e chega ali no caminho, ele fala para os 2 servos, olha, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorar, voltaremos, eu e Isaque vamos voltar. Isso foi obras ou foi fé? Fé, ele não tinha sacrificado ainda. E continua o texto, depois Isaque pergunta, pai, você está me enganando, pai, estou vendo aqui um negócio, o outro, cadê o cordeiro? Ele vai dizer, Deus mesmo há de... Isso é obras ou é fé? É fé. Mas ele foi justificado pelas obras. E depois, ele nem matou o filho dele, só ele quis obedecer. As pessoas estão entendendo que Abraão não foi justificado por obras, mas ele mostrou a sua justificação por meio das obras. E é isso que o Tiago está nos ensinando. A ponto de Hebreus vai dizer, pela fé Abraão ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Isso é obra ou é fé? Fé. Mas é uma fé viva, que resultou em obras de obediência a Deus. E uma terceira fé, vamos continuar aí. Versículo 22. Você pode ver quanto tempo a fé como as suas obras estavam atuando juntas. Abraão está mostrando que a fé que salva, que justifica, ela junta com a fé que pratica.
A ideia de aperfeiçoar, no versículo 22, é a ideia de aperfeiçoar, de mostrar que é uma fé, não é uma fé ociosa, é uma fé verdadeira, uma fé viva. Versículo 23. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus. Gênesis 15. E isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Versículo 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Podemos trocar a palavra justificada. Vejam que uma pessoa mostra que a sua fé é verdadeira. Uma pessoa mostra que a sua fé é real quando ela pratica, quando ela ama o próximo, quando ela obedece a Deus e quando ela vive no futuro. Versículo 25, a gente já leu. E aqui é interessante, estou chegando no final já, irmãos. Agora, Tiago falou de Abraão, e agora nesse versículo, de quem é que Tiago vai falar? Como é o nome da mulher? Raabe. Simplesmente uma ascendente de Jesus. E ela era o quê? A prostituta. Abraão era o quê? O pai da fé. E Raabe, a prostituta. Abraão é o máximo para o povo judeu. E Raabe era o mínimo. Como os dois foram realmente salvos? Justificados pela fé. Tanto o perfeito, entre aspas, Abraão, como a pior das criaturas, Raabe. E aí é interessante que Raabe, essa mulher indigna, mostrando que, olha, eles tinham caráter diferente, condição diferente, nações, Abraão, desculpa, do povo de Deus, Raabe, daquele povo de Jericó, nações diferentes, classe social diferente, tudo diferente, os dois foram salvos, foram justificados pela fé. Só que ambos tinham uma fé salvadora, e essa fé se tornou viva, a ponto de Raabe acolher eles, mas com uma ideia de poder morrer por acreditar na promessa de Deus. Por último, irmãos, versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está. Se você tem vivido, irmãos, sem a prática do amor ao próximo, se você tem vivido sem obediência a Deus, naquilo que a palavra de Deus está te incomodando, você tem vivido uma forma que não agrada a Deus, nem obedecer a Deus com sacrifício do que Deus tem te pedido. Se você não tem vivido em prol do reino de Deus, Raabe foi usada em prol do plano de Deus, para a conquista ali de Canaã. Fez parte do plano de Deus, Redentor e Salvador. Foi ascendente de Jesus Cristo, fez parte do plano redentor. E meu irmão, se você não vive no reino de Deus, a sua fé está morta. Eu queria só encerrar queria que você pensasse, meu irmão, a sua fé, como você tem manifestado a sua fé? Ela é apenas de boca, eu sou crente? Eu não bebo porque eu sou crente. Eu não fumo porque eu sou crente. Eu não faço isso porque eu sou crente. Você só fala. Você coloca um jargão no ser crente. O peso é ser crente, ser da igreja cristã. E não é uma fé. Você não faz porque você ama a Deus. Eu não faço coisas... É porque você é a sua religião. Então, cuidado. Eu te pergunto, a sua fé é formada ou ela é informada? Segunda pergunta, quais são os frutos produzidos pela sua fé? Aquilo que você crê. Por que você está aqui hoje à noite? Por que você segue a Deus? Por que você ama a Deus? Por que você entregou a sua vida para Ele? O que as pessoas olham para você e veem que você é um verdadeiro crente? Ou as pessoas não veem isso em você? Como é que é o seu palavreado lá na empresa? As pessoas veem fé em você na sua boca suja? As pessoas veem fé em você quando você é honesto na sua empresa? O seu filho vê que a sua fé em você quando você se humilha e pede perdão para ele? A sua esposa vê fé em você quando você confessa para ela e pede perdão para ela? O seu marido vê fé em você quando você usa palavras de sabedoria para ele? Ou você só é crente para o seu esposo quando está na igreja, quando está em casa, o seu marido nem quer ir para casa porque você é aquele gotejar que... É isso, irmão, sua vida diária tem que produzir fé. E por último, como você tem praticado o amor ao próximo? Irmão, como você tem dividido as suas coisas? Como você tem usado o seu carro? Como você tem usado sua casa? O seu salário? Os seus bens? O seu tempo? Os seus recursos? Se você tem amado a você mais, você mesmo, sua fé é morta. E como você tem obedecido a Deus? Lendo a palavra dele. Se você nem lê a palavra de Deus, irmãos, como é que você vai obedecer? E como você tem buscado as coisas do reino? Lembra de Raabe? Raabe olhou para frente e falou, nossa, Deus vai vir aqui. Jericó vai cair.
Jericó vai ser abalada, vai morrer todo mundo. Mas olha, espias, lembra-te de mim, que eu quero estar nesse reino aí. Eu ouvi falar que o Deus de vocês é poderoso. E eu vou salvar vocês, mas lembra-te de mim, porque eu quero estar nesse reino também. E o crente que tem uma fé verdadeira é esse, que eu não sou dessa terra, eu sou peregrino. Eu olho para Cristo, eu caminho para Ele, eu caminho em prol do reino de Deus, eu busco as coisas de Deus, eu busco evangelizar, eu busco orar, eu busco olhando para o alto. Eu não quero gastar minha vida adquirindo coisas nessa terra, mas eu quero gastar a minha vida, tudo que eu tenho é em prol do reino de Deus. Isso é obras. Abaixe sua cabeça, eu quero orar pela sua vida, pela minha vida. Essa é a prova viva da sua fé, se você vive isso. Queria que você orasse você mesmo, pedindo que Deus sondasse o seu coração, e você tivesse essa certeza, essa integridade de como é a sua fé. Se a sua fé é uma fé verdadeira ou uma fé falsa. Uma fé viva ou uma fé morta. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda a viver uma fé verdadeira, ó Pai. Que essa igreja, Pai, em nome de Jesus, irmãos aqui espalhados por Jacareí, outros irmãos de cidades de volta. Pai querido, peço que em nome de Jesus nos ajuda a desenvolver a nossa fé. Sabemos que somos salvos unicamente pela graça, não é praticando boas obras que a gente vai ter a salvação. Mas também cremos, ó Pai, que a fé verdadeira, ela é viva, ela é transformadora. A fé verdadeira faz a gente praticar as coisas boas para os próximos. A fé verdadeira faz a gente amar o nosso irmão e se doar para eles. A fé verdadeira faz a gente compartilhar os nossos bens, compartilhar o nosso tempo, compartilhar a nossa atenção. A fé verdadeira nos ajuda a abrir mão, ó Pai, desse mundo e crer no mundo vindouro, ó Pai. A fé verdadeira nos faz obedecer ao Senhor, mesmo que isso exija sacrifício, ó Pai. Por isso eu peço que nossa igreja, as pessoas de fora, possam olhar para os irmãos dessa igreja e ver irmãos cheios de fé. A salvação é pela graça, mas não foi de graça. E que possamos praticar a vida cristã em resposta, em gratidão a tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, ó Pai, pelo seu sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor, mais uma vez a gente vai poder tomar ceia aqui, Senhor, e olhar com gratidão por a sua obra naquela cruz. Obrigado porque o seu Filho não nos amou só de palavras, mas Jesus Cristo veio aqui nessa terra e fez a obra que Ele precisava fazer, ó Pai, por amor a nós. Obrigado porque Cristo morreu na cruz para nos salvar. Obrigado porque Ele nos ressuscitou, nos dando nova vida, ó Pai. Obrigado porque ao entregar nossa vida para Jesus, nós nos tornamos uma nova criatura, ó Pai. Então nos ajuda a viver como nova criatura, ó Pai. Que as pessoas à nossa volta possam ver ações de uma fé verdadeira, não para se mostrar, não para parecer melhor que ninguém. Pelo contrário, Senhor, humildemente a gente possa viver aquilo que a gente acredita, ó Pai. Pai, perdoa muitas vezes por ter uma fé falha, uma fé parecer uma fé morta, ó Pai, mas nos ajuda a refletir o Evangelho, ó Pai. O Senhor conhece cada coração aqui, ó Pai. Se há alguém nesse lugar, ó Pai, que tem uma fé morta, ou seja, não tem a fé verdadeira em Cristo Jesus, que ainda não entregou a vida para Cristo Jesus, que hoje seja o dia de entrega, de reconhecimento de pecado, seja um dia de reconhecer a religião que tem vivido, ó Pai, porque é um galho seco, um galho oco, ó Pai, que não tem vida. É alguém que só professou até hoje, só disse da boca para fora que é crente. É alguém que sabe muitas coisas da Bíblia, mas realmente Cristo não entrou na vida, a seiva de Cristo ali, a vida de Cristo Jesus não flui, a água da vida não tem brotado nessa vida, ó Pai. Que em nome de Jesus, o Santo Espírito possa incomodar e trazer as preciosas verdades, ó Pai. Não deixa a gente sair enganado daqui, Pai. Pessoas achando que são salvas, achando que são filhos de Deus, enquanto na verdade são galhos secos. Pessoas com hipócritas, sem fé verdadeira em Cristo Jesus. E nós que temos a fé verdadeira, ó Pai, nos ajuda, Pai, a dar frutos. Frutos como aqueles que vêm do Espírito Santo, ó Pai. Que possamos fazer diferença em nossa família, em nossos vizinhos, em nossos colegas de trabalho, de escola, de faculdade, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.